Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Hoje, para falarmos sobre diversas cirurgias diferentes que podem ser feitas no nosso sistema digestório ou no nosso aparelho digestivo, eu estou recebendo aqui o cirurgião Dr. César Oda. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fabiana, muito obrigado pelo convite, boa noite aos telespectadores. Imagina, é um prazer recebê-lo. Bom, eu quero começar fazendo a pergunta para o senhor sobre o nosso tema principal de hoje, que é o que é a videolaparoscopia. A videolaparoscopia é uma evolução da antiga laparoscopia. Esse instrumento chamado laparoscópio era um tipo de uma luneta como se fosse um binóculos, digamos assim, para que todos possam compreender com facilidade, uma luneta onde o médico, sob visão direta, ele conseguia olhar a imagem desde que ele introduzisse isso no abdômen do paciente. Na verdade, era um processo que permitia basicamente visualizar o órgão interno do abdômen, apenas para fins de diagnóstico. Não era possível fazer intervenções porque era uma situação complicada, colocar um aparelho dentro do abdômen com anestesia local e somente ele ter acesso a essa visão sem possibilidade de documentar o que ele estava vendo, seja fotografando ou filmando. Certo. E a vídeo foi uma evolução da tecnologia que permitiu, nos anos 80, com as filmadoras, naquela época nós carregávamos aquelas filmadoras de ombro para fazer filmagem de casamento e aniversários, né? E é exatamente isso, aquelas filmadoras grandes, de peso, de 7 ou 10 quilos, foram adaptadas nesse aparelho chamado laparoscópio, e dessa forma a imagem que era exclusiva do médico era compartilhada por todos porque era jogada numa tela de televisão. Entendi. Isso foi em 1987 que pesquisadores franceses fizeram a primeira cirurgia de extração de vesícula. Na verdade, a indústria desenvolveu essas ferramentas, ela economicamente decolou no mundo a partir de 1990, chegou ao Brasil em 91. Então, hoje, quando eu uso o termo videolaparoscopia, eu estou falando necessariamente de uma cirurgia ou pode ser feito um exame através desse aparelho? Isso, o termo videolaparoscopia é muito genérico, ele é uma ferramenta de trabalho de qualquer cirurgião hoje, tanto para fazer o diagnóstico, ou também até para fazer cirurgias de pequenos a grande portes. Tá. O senhor é especialista no aparelho digestivo, em cirurgias do aparelho digestivo. Perfeito. Quais são as cirurgias que podem ser feitas pela videolaparoscopia? Basicamente, todas as cirurgias são possíveis hoje pela laparoscopia. Inicialmente, ela começou e se tornou conhecida através da cirurgia de extração de vesícula, que é uma doença absolutamente comum, que o que motiva a cirurgia é a presença de pedras na vesícula, cálculos biliares. Tá. A partir dessa cirurgia, que foi a precursora, hoje são possíveis de serem realizadas cirurgias de estômago, cirurgias de hérnia, tanto a hérnia de hiato quanto as hérnias inguinais, cirurgias de ressecção de intestino e procedimentos mais sofisticados, por exemplo, as cirurgias de redução do estômago para tratamento de obesidade, cirurgias para tratamento de câncer de fígado, pâncreas, intestino, estômago. Então, assim, a complexidade ela foi acompanhando tanto a evolução tecnológica e também a habilidade que os cirurgiões acabaram desenvolvendo. Tá. No decorrer do programa de hoje, doutor César, eu vou pedir para que o senhor fale um pouquinho sobre cada uma dessas cirurgias, mas antes eu quero fazer essa pergunta que é: quais as vantagens de se fazer uma cirurgia através deste método e quais são as desvantagens? Bem, no começo, quando ela foi lançada, havia um forte apelo estético, porque a vantagem dessa cirurgia, ela não necessita de grandes aberturas no abdômen, que nós chamamos incisões para o acesso ao interior do abdômen. No passado, os cirurgiões, inclusive, eram avaliados pelo tamanho do corte, digamos assim, para que o leigo possa entender. E então nós temos as velhas frases, os aforismos que se dizia: grandes cirurgiões, grandes incisões. E era comum que as pessoas antigas exibissem uma grande cicatriz para dizer que foram submetidas a uma grande cirurgia. Ah, entendi. Porém, as grandes incisões, ainda que pudesse refletir uma cirurgia de grande porte,
eles eram prejudiciais aos pacientes, porque eles demoravam para se recuperar, demoravam para poder recuperar os movimentos, um simples movimento de sair da cama, caminhar, se vestir, locomover-se ao trabalho, eram difíceis, e o prazo para recuperação, para até que ele reabilitasse ao trabalho, era muito longo, além do que as complicações dessas próprias incisões, os problemas relacionados à cicatrização, cirurgias que abriam, faziam hérnias, eventrações, e a grande perda laborativa de você ficar muito tempo afastado do trabalho, né? A laparoscopia, ela também é chamada de cirurgia minimamente invasiva. Ela produz uma agressão menor ao paciente, até porque fazendo-se pequenas incisões, na verdade é um conjunto de incisões conforme o tipo de cirurgia. Então, a pessoa tem que imaginar que uma incisão é por onde entra a câmera, e a câmera, eu estou aqui com a caneta na mão para dizer que é um aparelho aproximadamente de 1 centímetro de diâmetro, um pouco mais longo, e ela é conectada então à câmera, e fora a câmera mais 3 ou 4 orifícios por onde são introduzidos pinças, tesouras, equipamentos de sutura ou grampeamento. Na realidade, faz bem, é uma melhora para a recuperação do paciente, mas complicou mais para o cirurgião, né? Exige um novo treinamento, Fabiana. Agora, toda a vantagem para o paciente. Para se ter uma ideia, uma cirurgia de estômago, por exemplo, era habitual que a pessoa ficasse de 7 a 10 dias internada, a mesma coisa para o intestino, enquanto que na videocirurgia a permanência é muito curta, 24 horas, 48 horas, 3 dias eventualmente, como exceção. Na regra, muito rápido. Retorno ao trabalho. Dá para dizer que nas cirurgias laparoscópicas é possível que em 15 dias as pessoas consigam retornar a trabalhos que não exigem esforços ou até mesmo práticas de exercícios leves, caminhadas, esteiras, bicicleta. E o trabalhador braçal, com certeza, em 30 dias, a pessoa que realiza muito esforço no trabalho, em 30 dias ela estaria absolutamente apta para voltar. Diferente de antigamente, onde as licenças eram de 90 dias ou mais. Entendi. Doutor César, o senhor falando parece ser um procedimento extremamente simples, mas requer uma complexidade toda e tem que ser em ambiente hospitalar. Ah, sim. Ela acabou mudando a história da cirurgia no mundo. O treinamento dos cirurgiões também mudou bastante, até porque o cirurgião, durante a cirurgia de vídeo, ele não está olhando o objeto, o órgão que ele está intervindo. Ele tem um olhar na câmera, no monitor, numa tela de TV, digamos assim. Hoje nós usamos monitores de alta definição. As câmeras também são de alta definição. Mas, digamos assim, Fabiana, quando a pessoa está tentando aprender a dirigir, o iniciante, às vezes, ele precisa estar olhando os pés para ver se ele vai usar o pedal certo, correto, ele tem que usar a alavanca de câmbio, visualizar para ver se está engatando certo. E com o tempo você está olhando à frente e os movimentos que você faz com as mãos e com os pés estão automatizados, porque você sabe onde estão as coisas. Entendi. Não há necessidade de você ter esse desvio de olhar. Na laparoscopia, o abdômen está fechado. Ele só vai enxergar aquilo que está dentro olhando para o monitor. Então o treinamento, ele parece um pouco com videogame. Entendi. Porque ele está apertando os botãozinhos olhando para a tela. Ele tem que reagir à imagem da tela, sem estar olhando o abdômen em si. Tanto é que o Colégio Americano de Cirurgiões, embora até pareça uma brincadeira, ele recomenda que no treinamento de cirurgia de vídeo, o cirurgião pratique 1h30 de videogame para condicionar o seu reflexo em relação a reagir à imagem de uma tela. Praticar a habilidade manual mesmo. Isso. E os instrumentos são longos. Nós trabalhamos à distância, manipulando o instrumento, que lá na ponta dos 30, 40 centímetros está a ponta da pinça agindo sobre os órgãos internos. Tá. O senhor falou aí sobre os benefícios, né? Qual é a contraindicação? Ou em que a laparoscopia não é recomendada? No início do processo, praticamente tudo impedia a laparoscopia. Por exemplo, se alguém já tivesse tido uma cirurgia abdominal anterior, que pudesse ter o risco de aderências, ela estava contraindicada, porque a presença de aderências poderia dificultar. Pessoas com um histórico de sangramentos ou de doenças que produzem, facilitam o sangramento, por exemplo, pessoas com doença no fígado, cirroses. Então,
se espera que essas pessoas tenham alguma dificuldade de coagulação do sangue. Então essas também seriam contraindicadas. E também a dificuldade do processo. Uma pessoa que esteja com muita infecção, num processo muito agudo, debilitada, ou a própria idade avançada, seriam contraindicações. Na verdade, tudo isso deixou de ser pela própria evolução da técnica, pela própria evolução da habilidade, do treinamento, do preparo dos cirurgiões e a própria medicina como um todo. Então, praticamente hoje nós não temos contraindicações absolutas. É possível que para todas as cirurgias a opção laparoscopia deve ser considerada como talvez a primeira opção e a exceção seria intervir da forma antiga. Tá. Nós conversávamos aqui antes de iniciar o programa e o senhor comentou que uma das desvantagens antigamente era o alto custo e que hoje já não é mais assim. É verdade. Em 1990 os equipamentos eram todos importados, a indústria que produzia o equipamento não conseguia vencer a demanda de mercado, então eram preços, a importação cara, pago em moedas internacionais, enfim. A verdade é que hoje nós já temos produtos fabricados no Brasil e a própria rede pública, né, do SUS, Sistema Único de Saúde, já remunera esses serviços e já temos muitos hospitais públicos oferecendo esse tipo de serviço, por exemplo, o Hospital Regional de Ponta Grossa. Ah, então não é mais, o custo já não é mais a desculpa para não se usar essa técnica. Na verdade existe um custo maior, os materiais de consumo, que muitas vezes são descartáveis, acabam limitando esse tipo de cirurgia mesmo nos hospitais públicos, mas de qualquer maneira o Hospital Regional dispõe talvez um dos melhores equipamentos de vídeo da cidade de hoje, em Ponta Grossa e região, e ela realiza cirurgias de vesícula, eventualmente hérnias de hiato, e possivelmente vai estar fazendo a médio prazo aquela cirurgia de redução do estômago para obesidade. Tá. Bom, o senhor sabe que eu vou lhe incomodar aqui durante o programa e vou fazer muitas perguntas sobre várias dessas cirurgias. Mas antes da gente terminar esse bloco, como o senhor contou que tem que ser um trabalho todo minucioso, tem que ter toda essa agilidade, tem que ter todo esse preparo, existe uma especialização hoje para o cirurgião trabalhar com a laparoscopia? Na verdade, essa foi uma grande questão que a classe médica debateu, se seria necessário ser especialista em videolaparoscopia. A própria classe médica, a classe científica, decidiu que não é uma especialidade, sim uma ferramenta que exige o treinamento específico. Tá. Na verdade, a ferramenta videolaparoscopia, ela deixou de ser uma especialidade e passou a ser uma ferramenta utilizada por diversas outras especialidades. Por exemplo, os ortopedistas também utilizam com o nome de videoartroscopia, que é o mesmo tipo de equipamento. Ah, entendi. Os ginecologistas também utilizam esse dispositivo para doenças ginecológicas, as doenças do órgão feminino, reprodutor feminino, os urologistas também. Na verdade, ele está amplamente difundido e existem desenvolvimento dessa ferramenta, aprimorando ela, que num futuro talvez a gente consiga a fazer essa cirurgia talvez com orifícios menores, ou com menos orifício, ou através de orifícios naturais, que é um tema muito interessante. Para o futuro, quem sabe em breve, né? Olha, eu estou conversando aqui com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. César Oda. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e quero lembrar que você pode enviar sua pergunta por SMS para 42 9916 8456. É 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando e o nosso convidado de hoje é o Dr. César Oda, cirurgião do aparelho digestivo. Bom, vamos começar com as perguntas sobre as cirurgias, doutor César, pode ser? Pois não. A primeira delas é como é feita a retirada da vesícula? Muito bem. A vesícula é um órgão único que está localizado abaixo do fígado, que nos animais é muito conhecido como saquinho de fel, né? Nós temos nos animais aqui que encontramos aí no açougue, etc., né? Então, a retirada da vesícula é a solução para quem sofre da doença pedra na vesícula. E vocês podem observar que a localização da vesícula, ela está grudada abaixo do fígado. E essa ilustração não mostra eventuais aderências dela com
parte do final do estômago ou aderências com o intestino, coisas que acontecem quando a pessoa tem um histórico de crises de vesícula por vários anos, até que ela decidiu fazer a cirurgia. Então, essa cirurgia era feita na maneira antiga, com uma incisão que permitisse que o cirurgião entrasse com as duas mãos, usando os materiais cirúrgicos, e literalmente se extrai a vesícula, fazendo então as amarrações, que nós chamamos as suturas, dos canais da vesícula e tirando ela das aderências debaixo do fígado, que é um procedimento que tem um pequeno risco de sangramento. Tá. Isso é feito totalmente por laparoscopia, com 3 a 4 orifícios por onde se coloca os instrumentos, e a vesícula, independentemente do tamanho da pedra, ela é retirada através de uma incisão na altura do umbigo, cuja cicatriz ela se torna mais estética, ela aparece menos. Então é comum a pessoa perguntar, puxa, fiz um exame e o exame mostrou que eu tenho uma pedra de 3 centímetros na vesícula, como é que o senhor vai tirar essa pedra na vesícula por um buraco de 1 centímetro? Né? É que na verdade a gente consegue fragmentar a pedra, desmanchá-la, tirá-la por fragmentos menores que possam sair por um buraco menor. Tá, mas doutor César, o senhor extrai as pedras ou extrai a vesícula? Sempre se extrai a vesícula. Tá. É que na verdade, Fabiana, as pessoas nascem com vesícula, não nascem com a pedra. E se entende que a existência da pedra é consequência de um mau funcionamento da vesícula. Entendi. Significa que retirar somente a pedra não vai resolver. Não resolve o problema, que com certeza depois de alguns anos a vesícula formará novas pedras. Entendi. Então a forma correta de resolver o problema é a retirada da vesícula. Tá. Como esse programa também tem a função de prevenção, o que as pessoas podem fazer para prevenir essa formação de pedras na vesícula? Bem, a doença pedra na vesícula é uma doença que ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Então tem todo um histórico familiar de várias pessoas da mesma família, com a mesma situação. Existe a relação também da situação do peso, o peso acima da média, ou as variações de peso, pessoas que lutam, brigam com a balança, sobe o peso, faz regime, emagrece, depois volta a engordar, daí faz regime de novo. Nossa, o senhor incluiu 80% das mulheres agora. Pois é, Fabiana, é uma coisa interessante. A gente pode até comentar num outro bloco, que existe a famosa cirurgia de redução do estômago, a chamada cirurgia bariátrica, que existem pesquisas que mostram que essas pessoas, antes da redução do estômago, eles possuem uma vesícula normal e que depois de perderem 30, 40 quilos após a cirurgia de redução do estômago, aparecem pedras na vesícula. Então, está provado que em algumas técnicas dessa cirurgia, a perda de peso rápida, ela predispõe o surgimento de pedras. E isso chegou a um ponto que, em algumas técnicas, se discute se não vale a pena extrair uma vesícula sadia. Entendi. Porque lá na frente, lá na frente ele terá grande chance de ter pedra na vesícula. Tá, nós já vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. Tem uma telespectadora que pergunta o que é hérnia e o que forma essa hérnia. Hérnia, por definição, é quando um órgão sai do lugar que deveria e caminha para um lugar onde não deveria. Então, de uma forma muito simples. Certo. Alguma coisa querendo sair do lugar que não deveria. Por exemplo, se a pessoa tem uma cicatriz, uma incisão de qualquer cirurgia, e que ela internamente ela abriu e de repente o intestino está querendo sair pela incisão, chamamos hérnia incisional. Se no homem existe uma situação de um abaulamento lá embaixo na virilha, onde o intestino encontrou um espaço para caminhar em direção ao escroto, nós podemos chamar de hérnia inguinal, hérnia escrotal. Existe uma outra hérnia interna, que nós chamamos hérnia de hiato. Eu vou usar de novo o modelo. Isso aqui é um estômago. O estômago está no abdômen, então ele é separado do tórax através de uma membrana. No caso, a minha mão faria uma parede muscular que seria o diafragma. Certo. A hérnia de hiato é quando então o estômago, por uma abertura maior do que deveria, ele sobe em direção ao tórax. Essa é a doença conhecida como doença do refluxo, hérnia de hiato. Sei, que as pessoas sentem aquela azia, aquele mal-estar. Queimação, isso, não conseguem inibir o arroto, enfim, fica aquela coisa voltando. E aí, nesses casos, é indicado a cirurgia?
Não necessariamente em todos os casos, mas são candidatos a uma cirurgia avaliando-se uma série de critérios, né? Tá. Então, assim, o cirurgião gosta de operar, mas o cirurgião tem que ter critério, que nem tudo precisa dar solução cirúrgica. E diria assim para o telespectador, cirurgião é um procedimento de risco, todo mundo já ouviu nos noticiários cirurgias que não deveriam ter insucesso e tiveram, cirurgias de pessoas saudáveis que tiveram complicações em cirurgias estéticas, por exemplo. Então, nós temos que considerar que existe o risco anestésico, o risco do procedimento, o risco de complicações do tipo hemorragia, infecção. Então, esses riscos têm que ser avaliados. Eu diria assim, a cirurgia, ela é necessária em algumas situações, às vezes não necessárias e discutíveis e questionáveis, e digamos assim, é preciso muito critério e muita prudência para que o cliente, o paciente, não se submeta a uma cirurgia da qual possa se arrepender no futuro. Entendi. E em muitos casos também pode ser tratado através de remédios, Sim. Antes de se fazer a cirurgia, né? Sim. Mas deixa eu aproveitar esse gancho que o senhor falou dessa hérnia de hiato. Nesse caso, ou em que casos é preciso a cirurgia? Isso. A cirurgia na doença do refluxo, que seria então por um defeito na válvula do estômago, da entrada do estômago, que está fora da posição, o estômago normal é aquele que permite que você faça uma refeição, que você esteja com o estômago cheio, imaginando que na situação normal a válvula da entrada está fechada. Teoricamente, mesmo com o estômago cheio, você poderia fazer esforços físicos, fazer atividade esportiva, ou até mesmo ficar de ponta cabeça, Certo. sem que nada voltasse. Tá. A hérnia de hiato, ela diminui a capacidade de fechamento dessa válvula, por ela estar fora de posição. Então, a chance do que está dentro do estômago voltar é muito grande, principalmente se você estiver com o estômago cheio, ou com o estômago cheio você se deitar, ou se abaixar, ou fizer alguma atividade física ou até mesmo esportiva. Então, uma simples situação como se abaixar para calçar o sapato, calçar a meia, cortar a unha do pé, enfim, se abaixar para fazer um trabalho na posição abaixada, permitiria que o líquido do estômago que está junto com o ácido volte até a garganta, produzindo queimação, azia, tosse, pigarro, mal-estar, né? Afogamentos. Aí, nesses casos, sim, seria indicado a cirurgia? A primeira tentativa é sempre através de um tratamento medicamentoso e também algumas mudanças do paciente. O paciente tem que evitar de fazer refeições volumosas, tem que evitar o consumo de refrigerantes ou bebidas gaseificadas. Normalmente isso também está associado a um ganho de peso. Talvez, e muitas vezes, a causa maior seja o ganho de peso. Que seria o caso, por exemplo, da gestante, Fabiana. É muito comum a gestante, no final da gravidez, sentir mais azia. ela ter refluxo, porque, na verdade, existe uma criança de 3 quilos, existe um útero aumentado, existe uma placenta, existe uma bolsa de líquido. Na verdade, nós temos no abdômen da gestante de final do último mês, 8, 9, 10 quilos, no conjunto do útero da criança, empurrando o estômago para cima. Claro. Então, a sensação da gestante é que ela come e já quer voltar. Ela tem que dormir de pé, ela não consegue dormir deitada, porque ela se afoga, tem refluxo. E esse é o tipo do refluxo que desaparece tão logo nasce a criança. Entendi. Bom, antes da gente chamar o intervalo, o senhor falou da retirada da vesícula e tem uma telespectadora que pergunta se é normal sentir dores após a cirurgia, depois de retirada a vesícula. Bem, nós temos as dores relacionadas à cirurgia, relacionadas à posição dos orifícios. Particularmente na vesícula, existe uma dor residual do lado direito que acompanha o trajeto da costela do lado direito, porque a vesícula está localizada ali. Então é uma dor irradiada, mas ela é uma dor muito perto do período da cirurgia. Quando essa dor persiste ou surge muito depois de meses ou anos, seria prudente investigar outras causas. Tá, pode ser que não seja da cirurgia, é isso? É mais provável que não seja, porque a ausência da vesícula não produz dor, a ausência dela. Entendi. Então nós teríamos que pesquisar outras doenças, por exemplo,
uma úlcera na saída do estômago, uma úlcera duodenal, que fica muito próximo da localização da vesícula. Se a gente voltar aqui ao desenho, né, a localização da vesícula está muito próximo da região da saída do estômago, aonde é mais frequente a posição das úlceras. Entendi, né? ela pode estar confundindo a dor por ser numa região próxima. Próxima, exatamente. Tá, ok. Bom, olha, nós estamos conversando aqui hoje com o cirurgião Dr. César Oda e eu acredito que no próximo bloco vocês vão gostar muito do assunto, porque a gente vai falar sobre a famosa cirurgia bariátrica. É 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando e hoje nosso convidado é o cirurgião Dr. César Oda e a gente vai falar agora, nos 2 próximos blocos, sobre a cirurgia bariátrica. Antes disso, queria comentar com vocês que a obesidade aumenta muito o número de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças articulares, pedras na vesícula, como a gente falou aqui. Faz com que as pessoas obesas sintam dificuldade ao respirar, tenham falta de ar, tenham apneia do sono e tenham, é claro, um aumento da mortalidade. Pensando nisso, Dr. César, muitas pessoas se preocupam com esse ganho de peso excessivo e com essa dificuldade absurda em não conseguir perder peso. E aí vem a famosa definição de obesidade mórbida. O que é essa obesidade mórbida? É essa descrição de todas essas prováveis doenças que a pessoa pode ter? Isso. A obesidade mórbida, ela tem uma definição técnica que é um determinado peso medido dentro de uma proporção peso e altura através de uma fórmula chamada índice de massa corporal. Na prática é o seguinte, é você ter pelo menos 40 ou 45 quilos acima do seu peso ideal. Certo. Independente da altura, se você tiver isso, você vai chegar a esse número ou próximo disso. É bastante peso acima, né? Isso. Esse índice de massa corporal é uma relação, então, que você pega o seu peso e divide o seu peso pela altura ao quadrado. Tá. Pega a sua altura e multiplica ela por ela duas e usa isso como o denominador. Então, se você pegar o seu peso dividido pela altura ao quadrado, você vai chegar ao chamado índice de massa corporal. Definição no mundo inteiro é que qualquer pessoa que tenha este número acima de 40 teria obesidade mórbida. Certo. Quem são as pessoas consideradas normais? Quem tem esse número entre 20 e 25. Tá. De 25 a 30, a gente chama de sobrepeso, entre aspas, o fofinho. Tá, que ainda tem jeito com regime e atividade física. Isso. O de 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade mórbida, e acima de 50, o super obeso. Então, essa progressão, ela reflete em aumento do risco, vida curta, tudo isso que você diz. Então, o mundo inteiro entende que as pessoas que têm esse número acima de 40 necessitam de um tratamento, incluindo a cirurgia, se for o caso, para que elas consigam ter melhor qualidade de vida e consigam ter uma longevidade que não terão se mantido este peso. Certo. Então, se entende que a cirurgia deveria ser feita para essas pessoas com índice de massa corporal acima de 40. Tá. Como é que é feita essa cirurgia, doutor? Corta-se um pedaço do estômago mesmo, é isso? Na verdade, nós teríamos, assim, 2 maneiras de tentar combater o peso. Tá. A primeira, restringir, evitar ou dificultar que o alimento chegue ao estômago. Então, seria técnicas chamadas restritivas. Tá. O que é técnica restritiva? É dificultar que você coma. Por exemplo, o balão. Alguém já ouviu falar de balão que se coloca por endoscopia e insufla uma bexiga com soro, 700 ml, 2 latinhas de Coca-Cola ali, 24 horas dentro do seu estômago, ocupando o estômago e você não consegue comer nada, porque não cabe. Né? Tá. É restringir. É uma técnica. É uma técnica, não é Tá. uma cirurgia, mas é um processo, é uma técnica chamada restritiva. Ou então, colocar uma argola no seu estômago, literalmente uma argola amarrando o seu estômago para que o alimento não passe. Não estamos falando em diminuir o tamanho ou tirar fora uma parte dele. Então, os chamados
bandas gástricas ou os anéis. Então nós tivemos uma época que eram cirurgias de baixo risco, porque se operava ali, colocava um anel estrangulando ele, transformando o seu estômago numa ampulheta, digamos assim. E o anel não deixava a comida passar. Ou então, simplesmente reduzindo o tamanho do estômago, só mexendo nele. Seria então, o estômago perderia a capacidade de comportar grandes quantidades. Então, as chamadas técnicas restritivas. Na verdade, essas técnicas somente restritivas, elas não são muito eficientes nem para perder o peso e nem para melhorar e controlar a hipertensão e o diabetes. Por isso que não se ouve mais falar nelas, então, né? O Elas, balão ainda, né? Eles podem ser usados em alguns casos. E aí, por outro lado, nós temos as chamadas cirurgias desabsortivas. Ou seja, não mexer em relação a restringir a alimentação, a ingesta. Seria, então, fazer com que esse alimento não percorra todo o trajeto do intestino, porque percorrendo o trajeto ele será absorvido e a pessoa vai ganhar peso. Então vamos desviar o trajeto do intestino para que o alimento não seja absorvido. Por exemplo, encurtando a distância. Fazendo com que ele saia mais rápido, é isso? Isso, nós vamos pegar o alimento logo no começo do intestino e vamos fazer ele sair mais depressa lá no fim, encurtando o caminho, sem percorrer o restante. Doutor Oda, por isso eu já ouvi pessoas falarem assim, ela emagreceu porque ela fez a cirurgia do intestino. Um desvio do intestino. É isso então, é um desvio do intestino. Isso, na verdade é uma cirurgia que também mostrou ao longo do tempo não eficiente no controle do peso. Isso, é muito comum a pessoa fazer essa cirurgia, ter uma perda de peso inicial e depois se frustrar de ter ganho, recuperado praticamente todo o peso em poucos anos. E aí, qual é a solução, então? A soma das duas. Tá, como que isso é feito? Explica tudo pra gente. Isso, então nós falamos de restringir e desviar, desabsortivo e restritivo. Tá. Então, o que se faz hoje, que realmente provou ser eficiente, são as técnicas que combinam a restrição, que na prática é a redução do tamanho do estômago. Então, voltando aqui à maquete do estômago, um estômago normal, que teria uma capacidade aí de 700 ml a 1 litro, num estômago dilatado, ele seria reduzido a 10% do seu tamanho, 10, 15%. Então, uma capacidade, um estômago grampeado e reduzido, numa capacidade que seria equivalente a 1 a 2 xicrinhas de café. Para quem pega uma xicrinha de café descartável, por exemplo, seria 2 xicrinhas daquela. Ou seja, vai ter que comer pouco. E, além disso, esse alimento que chega nesse pequeno estômago, ele é desviado também para frente, sem percorrer a distância habitual, o trajeto habitual. Então, ele vai mais rápido. Ele vai comer menos e o pouco que ele comer, ele vai ser desviado para não ser absorvido. Tá. Agora, já essa cirurgia não é possível fazer por laparoscopia? É possível fazer por laparoscopia, também é possível. As duas, ambas? Tanto a do intestino quanto essa? Todas. Essa combinação. Nós temos várias técnicas que utilizam isso, todas elas são possíveis de serem feitas por videolaparoscopia. Tá. Qual é a recomendação, a gente já sabe, quem não pode fazer isso? Na verdade, tem que ficar muito claro que a decisão da cirurgia não é uma decisão do cirurgião. Certo. O cirurgião é a via de execução do processo. É necessário e é obrigatório, Fabiana, que todos aqueles que estão com excesso de peso e queiram se informar sobre a necessidade da cirurgia sejam avaliadas principalmente pelo endocrinologista, pelo nutricionista ou nutrólogo, pelo seu psicólogo, seu psiquiatra, porque infelizmente, em função do peso, essa cirurgia tem um risco maior. A taxa de mortalidade ou mesmo de complicações ou de insucessos ou de complicações tardias paga-se um preço alto por essa cirurgia, porque na verdade, falando bem no português, nós estamos contrariando a natureza que é perfeita, nós estamos na verdade enganando um sistema digestivo perfeito. Certo. E isso não é gratuito. Você pegar o alimento e desviá-lo para que ele não passe pelo intestino e jogá-lo à frente, tem um preço que é não absorver alguns nutrientes essenciais à vida. E quando a pessoa faz essa redução, ela perde peso, com certeza. Consegue controlar a hipertensão, consegue diminuir a quantidade de remédio até do diabetes ou até se livrar deles,
mas ela acaba ganhando alguns problemas pela desnutrição que a cirurgia provoca. Algumas delas podem ser tão ou mais perigosas do que o próprio diabetes, as desnutrições graves, né? Com diminuição de imunidade, aumento de chances de infecções, ele pode também encurtar a vida, mesmo que a pessoa tenha perdido o peso. Então, o cirurgião que faz o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ela tem que assumir um compromisso com a equipe de médicos, com seu endocrinologista, com seu cirurgião, psicólogo, nutricionista, de fazer um acompanhamento para o resto da vida. Entendi. Porque não é só antes da cirurgia e pós-cirurgia. Não, a cirurgia, o paciente, nos primeiros meses ou primeiros anos, ele está em lua de mel com a equipe médica, ele está feliz. Entendi. A vida mudou, perdeu 30 quilos. Mas se ele não fizer esse segmento, ele terá problemas sérios. E em quanto tempo a pessoa leva a perder 20, 30 quilos? Depende do paciente ou não? Depende do paciente, depende... Nós temos um fato muito importante, Fabiana, a cirurgia por si só não faz milagre. Ela precisa de uma mudança do comportamento da pessoa, que inclui uma dieta adequada, atividades físicas, mudança de comportamento nutricional, o que ele vai comer, como, quando, com que frequência. Né? E aí você tem que trabalhar com o emocional, porque muitas vezes o ganho de peso pode ter de fundo uma doença hormonal, por exemplo, as pessoas que têm aí um problema de tireoide, por exemplo. Cabe ao médico endocrinologista, que é o especialista da área, tratar esse problema hormonal e, basicamente, se for isso, ela vai perder peso tratando o problema hormonal, sem necessidade de cirurgia. Agora, não havendo nada que o endocrinologista consiga entender a causa do ganho de peso, então vai ser necessário também um trabalho de avaliação psicológica e psiquiátrica. Às vezes a pessoa come por ansiedade. Nós temos aí as bulimias e nós temos as compulsões. E não tratado isso, depois da cirurgia, os pacientes conseguem enganar a cirurgia. Eles aprendem a enganar a cirurgia. Conseguem driblar até mesmo o estômago reduzido. Isso, nós vamos contar assim o que a gente já vivenciou e a gente já testemunhou. Se a cirurgia significa que o estômago fica pequeno, teoricamente a pessoa não consegue comer alimentos sólidos ou pastosos, mas eventualmente o líquido passa. E ela se engana com o líquido. Então, na verdade, você acaba descobrindo que o doente não está emagrecendo ou está engordando porque ela está tomando leite condensado o dia inteiro. Ou porque no frio ele vai no micro-ondas e derrete uma barra de chocolate e toma chocolate quente no canudinho. É muito calórico, é muita caloria. É um problema psicológico mesmo. Então ele aprende a enganar a cirurgia. Entendi. Olha, nós estamos conversando aqui com o cirurgião Dr. César Oda. Nós vamos para o nosso último intervalo. E aí prometo que no próximo bloco eu termino de passar as perguntas que vocês nos enviaram, tá bom? 2 minutinhos. Estamos retornando, esse é o nosso último bloco, hoje conversando com o cirurgião Dr. César Oda. Bom, vamos lá para as perguntas, Dr. César, não vão ter uma sequência lógica aqui, vai ser um pouquinho de tudo, feito? Feito. Bom, a Fátima pergunta se existe possibilidade do pâncreas voltar a funcionar no diabético tipo 2. Sim. Foi observado que nas cirurgias de redução do estômago, as chamadas cirurgias bariátricas, a melhora do diabetes é consequência de uma mudança, não só a perda de peso, melhorando o diabetes, mas também o melhor funcionamento do pâncreas. Então isso gerou uma nova pesquisa, que seria então a cirurgia do diabetes, que o leigo conhece dessa forma, mas que o termo técnico seriam as chamadas cirurgias metabólicas. Então, são cirurgias que poderiam ser realizadas no futuro, ainda é experimental, né? Então, no futuro elas serão realizadas em pessoas que são diabéticas, não necessariamente obesas. Poderiam ser feitas para diabéticos que ainda não sejam obesos mórbidos, com o objetivo de tratar o diabetes. Pergunta para o doutor, como posso conseguir uma cirurgia bariátrica se não tenho dinheiro para pagar? Isso. O Hospital Regional, que é um hospital público que faz exclusivamente cirurgias pelo SUS, adquiriu talvez um dos mais modernos equipamentos de vídeo. Então o acesso da população é através do sistema de saúde. Teria então que você ir na unidade de saúde,
programa Saúde da Família, da rede pública em qualquer ponto da cidade, solicitar que o médico faça o encaminhamento dele para o ambulatório do hospital regional, e aí ele vai passar por uma série de exames, uma série de avaliações, primeiro comprovando realmente o diagnóstico, né, através de ultrassom, no caso da pedra na vesícula, e aí existe uma lista de espera, naturalmente, porque o aparelho só existe um aparelho, existe uma fila de espera, mas o hospital está realizando aí de 2 a 4 cirurgias por semana, então dentro da disponibilidade, né, ele vai ter condição de ter acesso ao SUS desta maneira. Está vendo? É importante se informar e também não esquecer que tem que passar por essa avaliação toda, né? Isso. A Simone pergunta, a mãe dela fez a cirurgia. Olha, isso que eu falei para o senhor que tinha muito verdades e mitos que eu quero que o senhor esclareça aqui. A mãe dela fez a cirurgia de estômago e depois que perdeu mais de 30 quilos, perdeu junto à alegria. Isso é normal? Sim. Como a gente estava conversando, Fabiana, a cirurgia de redução de estômago, a bariátrica, ela não deixa de ser uma grande agressão ao corpo, a essa situação fisiológica, né, de se burlar a digestão para perder peso. O mundo inteiro discute essa questão das mudanças de comportamento das pessoas e já se admite que 1/3 dos pacientes, ou seja, de cada 10 pessoas operadas, 3 vão desenvolver algum tipo de doença mental, incluindo ansiedade, depressão, pânico. A depressão é muito comum. Não se entende exatamente o mecanismo dela, mas isso é fato real, né? Diríamos assim, a pessoa que tinha o excesso de peso, ela tinha uma grande paixão por comida. Não deixa de ser uma satisfação, não deixa de ser um prazer que aquela pessoa tinha, e que de repente esse prazer pela comida deixou de existir, ela não consegue comer, pelo menos na quantidade que satisfazia ou estava habituada. Então foi tirado dela uma fonte de prazer e satisfação e de alegria. Da mesma maneira se explica que algumas pessoas trocam essa paixão, essa compulsão por outros vícios, digamos assim. Por exemplo, a bebida, certo. O cigarro ou mesmo a droga. Ou desenvolvem outras compulsões. Por exemplo, alguém que operou e de repente compulsão por compras. Não resiste a uma vitrine, alguma coisa, ela vai gastando o que tem, se endividando. Ela troca, como ela não consegue comer, ela faz outra coisa, é isso? Ela desenvolve, ela troca essa compulsão antes da comida por uma outra situação. E aí a importância desse acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Nós temos compulsões por jogos, as pessoas ficam viciadas em jogatina após. Nossa, né? gente, olha E que alguns estranho. outros distúrbios mais raros, mas que existem, compulsões sexuais, por exemplo, que é uma coisa também que é admitida, né? A própria depressão que pode levar às tentativas de suicídio. Na verdade, daí a necessidade, não estamos dizendo que isso vai acontecer, mas claro. O fato de ter o acompanhamento psicológico e psiquiátrico é importante. Diminui basicamente a possibilidade de... Tá. Por quanto tempo, doutor César, a pessoa que se submete a uma cirurgia dessa tem que ter esse acompanhamento? Para o resto da vida. Tá. É sério, tem que ser... Para o resto da vida. Entendi. Isso. Porque ela mudou totalmente o comportamento. Bom, vamos lá, senão não vai dar tempo. A Maritza de Castro está perguntando se essa cirurgia bariátrica pode ser feita em crianças também. Não, ela não é feita em crianças. Recentemente, o Ministério da Saúde colocou em discussão a idade mínima. Então, a idade mínima era 18 e a discussão agora passou a ser 16. Então, a sociedade médica já entende que é necessário intervir já a partir dos 16, desde que essa pessoa já tenha o biotipo adulto, né? Já tenha superado a fase de crescimento. Não se faz isso em crianças em fase de crescimento. Uma vez atingido a estatura de adulto, aos 16 anos ou aos 18, ela estaria apta como medida de prevenção para que ela tenha longevidade e qualidade de vida. Tá. Mas é importante acompanhar as crianças obesas desde a infância. O que a gente recomenda é a educação alimentar, hábitos. O sedentarismo em crianças hoje é muito comum porque não há tanto estímulo a práticas esportivas. As crianças hoje são reféns aí dos eletrônicos, da internet, dos computadores, dos videogames. Isso é um estímulo ao sedentarismo. Aí as crianças não praticam atividade física nenhuma, né?
Tá, outra pergunta da Gisele é bem essa. Quanto tempo depois de uma cirurgia como essa é possível voltar a fazer esportes? Já que é o sonho de uma pessoa que foi gorda e volta a ser magra. Isso vai depender do tipo da cirurgia que ela fizer. Se ela fizer a cirurgia por videolaparoscopia, em 15 dias ela teria condições de fazer atividades tipo esteira, corridas e caminhadas, exercícios de mais vigor com 30 dias. E se ela fizer essa cirurgia por via aberta tradicional, que também ela é realizada pelo SUS por via aberta, ela teria que recuperar, ter um pouco mais de tempo, entre 60 a 90 dias para voltar aos esportes. Tá. Pergunta para o Dr. Oda se esse excesso de peso pode ser genético ou hereditário. Não poderíamos dizer que é hereditário, porque significa que a doença hereditária é aquela que os pais transmitem a todos os seus filhos, todos os descendentes. Existe sim uma predisposição genética, um histórico familiar de obesidade, sim. Então, para aqueles que são de famílias de gordinhos, entre aspas, tem que ter um cuidado maior. O rigor na mudança de comportamento, dieta e atividade física tem que ser maior. Meu marido é fumante e quer fazer a cirurgia. Ele corre algum risco? Sim. Ele vai ter que parar de fumar. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia, fazer todo um trabalho, porque as grandes complicações desse tipo de cirurgia são as doenças respiratórias, as pneumonias, o estresse respiratório, as pessoas às vezes não conseguem sair de um respirador, né? Entendi. Normalmente o gordo respira mal, ele tem apneia, ele dorme mal, ele ronca, né? Por excesso de peso. Então, o fumante é pior ainda. Então, ele deveria realmente pensar em parar de fumar para depois antes da cirurgia. Né? O meu pai é cadeirante, mas tem muitas dificuldades pelo excesso de peso. É possível ele fazer a cirurgia? Sim, na verdade nós estamos falando de uma pessoa sedentária, né? E o sedentário comendo mais do que o gasto calórico dele, porque vamos falar assim, a comida fornece caloria. Essa caloria ou você consome ou você armazena, você guarda. Então o mecanismo do ganho de peso é isso, você está comendo mais do que a energia que ele fornece é consumida. Tá. E ele não pode fazer atividade, né? Ele vai ter que ingerir menos. Na verdade, nós não podemos começar invertendo a ordem da coisa. A gente tem que ver o que pode ser feito antes da cirurgia para o controle do peso. Se ele não fizer as demais etapas, a educação alimentar, mesmo cadeirante, existem práticas esportivas que podem ser feitas, por exemplo, esportes na água, hidroginástica ou coisa assim. Sim, né? Ou a atividade física dos membros superiores, enfim, só o fato de ser cadeirante não significa que ele não possa ter alguma prática esportiva, física. Então ele tem que ser analisado como um todo. Então, de modo nenhum, vamos dizer que a cirurgia é o ponto de partida, é o inverso. Quando você fez de tudo, nada deu certo, nem da forma medicamentosa, nem com mudança de comportamento de vida, de repente a cirurgia poderia ser a opção. Tá. Antes da gente terminar, nós estamos quase no finalzinho do programa, eu queria saber a sua opinião sobre moderadores de apetite. Porque hoje, nessa ânsia que a população está em ficar magra, esbelta, muitas pessoas, principalmente as mulheres, recorrem aos famosos remédios para emagrecer. Certo. Qual a sua opinião sobre isso? Nós tivemos recentemente a proibição desse tipo de medicamento para controlar, digamos assim, o apetite ou perder peso. O Ministério da Saúde está retomando a discussão de que se não deveríamos voltar a liberar ele mediante prescrição médica, né, como uma opção. Na verdade, existe o efeito paliativo e existem aqueles coquetéis que foram proibidos que tinham um efeito rebote. Funcionavam temporariamente durante a utilização. Quando a mulher parava de tomar. Na sequência, você voltava a ganhar peso. É o efeito sanfona, né? Certo. E esse efeito de você ganhar peso e perder peso, ele é muito perigoso. Ele gera também problemas e gera risco de outras situações. Eu diria assim, não é possível, o milagre em si ele não é vendido em balcão de farmácia. Tá, não está em cápsula. Não está em cápsula. Vocês vão conhecer pessoas que conseguiram reduzir o peso simplesmente com uma decisão
com uma determinação, a mesma determinação que você tem que ter quando você é fumante e você quer parar de fumar, a mesma determinação de quem bebe e que de repente precisa parar de beber por uma questão de saúde. Se você não tiver a convicção, a boa vontade, a determinação, você não consegue parar de fumar, parar de beber, abandonar as drogas, abandonar os outros vícios e nem parar de comer, né? Verdade. Não tem mágica, né? Dieta, exercício físico, acompanhamento médico ou psicológico e estar de bem. Eu acho que quando você está com a mente sã, o corpo ajuda muito, né? Perfeito. Ou a sua mente ajuda o corpo. Bom, quero agradecer muito sua presença aqui hoje. Acredito que a gente esclareceu várias dúvidas de telespectadores. Se me permitir, vou incomodá-lo mais vezes. E você teve o prazer aí hoje de receber junto comigo aqui na ETV o cirurgião Dr. César Oda. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Obrigada. Olha, o programa de hoje chegou ao final e eu quero agradecer muito a sua audiência, agradecer a equipe da ETV, a Ideato Acrílicos e ao Armazém do Marceneiro, que decoram aqui o nosso estúdio, ao Armazém da Moda que me veste, e contar que você pode rever todos os outros programas na nossa fanpage, que é TV Falando Saúde. Lá você pode ver todas as entrevistas, deixar um recadinho, comentários, etc. Tá bom? Nos vemos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui na ETV. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela audiência, saúde e paz. Tchau, tchau.